O presidente Jair Bolsonaro ironizou o ex-presidente Lula com uma referência cinematográfica, chamando o petista de o senhor do triplex. Entenda bem a notícia na reportagem de Luciana Verdolim. Olha, um tweet descontraído da equipe do ex-presidente Lula listando filmes para maratonar no fim de semana acabou movimentando a rede social nos 2 últimos dias. A equipe de Lula sugeriu 3 trilogias: De Volta para o Futuro, O Retorno de Jedi e também O Senhor dos Anéis. E lembrou que fim de semana combina com filme pipoca. O presidente Jair Bolsonaro não quis ficar para trás. Comentou na própria postagem de Lula uma montagem do Senhor dos Anéis com o seguinte título: de Senhor do Triplex, em referência ao triplex de Lula que causou tanta confusão e até mesmo condenação no passado. Nos comentários, teve quem lembrasse que o De Volta para o Futuro seria a garantia de que Lula vencerá logo no primeiro turno. Ao falar de Retorno de Jedi, foi postada, inclusive, uma montagem do ex-presidente da República com um sabre de luz, ao lado do presidente Jair Bolsonaro como o Imperador Palpatine, um vilão de Guerra nas Estrelas. Um outro apoiador de Lula citou o filme À Espera de um Milagre, para lembrar que só em 2023 o povo vai ter como comprar o que quiser para comer com a eleição do ex-presidente. E teve também quem demonstrou apoio ao atual ocupante do Palácio do Planalto, citando Lula e Moro ao fazer referência ao filme Prenda-me se for capaz. Outro sugeriu o filme O Mecanismo, que conta a história da Operação Lava Jato, e o A Lei é para Todos, contando a história dos bastidores da maior operação da Polícia Federal do país. Teve também quem sugerisse o filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, numa referência às denúncias de irregularidades contra os governos petistas. A polarização só aumenta entre os apoiadores de Lula e Bolsonaro, e a expectativa é de que esse clima no país esquente ainda mais com a campanha em agosto e só termine em outubro, quando for anunciado o nome do novo presidente da República. De Brasília, Luciana Verdolim. Roberto Mota, uma pitada de humor em meio à guerra entre os dois. Os internautas que acompanharam a discussão entraram na brincadeira, fizeram suas postagens também, mas as redes sociais bem em destaque mesmo nessas eleições, né? Pois o presidente Bolsonaro tem o dom da comunicação. É um dom de dizer coisas complicadas de uma forma simples, de até botar humor na discussão. E essa capacidade de comunicação do presidente provoca uma raiva enorme na esquerda, porque ela quebrou o monopólio que a esquerda achava que tinha de comunicação com as pessoas comuns. Mas o assunto é sério, apesar do bom humor, né? O Brasil se prepara para fazer uma escolha em outubro que tem um enorme impacto sobre as nossas vidas. E o que a gente está assistindo não é uma disputa equilibrada, simétrica ou justa, de forma alguma. Todo mundo tem essa sensação. O Brasil já viu os resultados de governos do PT, os maiores escândalos de corrupção do planeta. Em 2015 e 2016, a maior recessão que o Brasil já tinha experimentado desde 1900. Isso sem pandemia, sem guerra, sem coisa nenhuma. É um processo que terminou com um ex-presidente na cadeia, condenado em todas as instâncias possíveis da justiça. Esse é o governo PT. É preciso comparar isso com o governo Bolsonaro, né? O marco do saneamento, a lei do gás, a lei da liberdade econômica, privatizações e, o mais importante, a defesa diária e incondicional da liberdade. Esse é o desafio que eu proponho para as pessoas. Peguem os 2 principais competidores para o cargo de presidente. Aliás, um nem deveria estar lá, né? Muita gente considera inaceitável o fato de uma pessoa que tinha sido condenada em todas as instâncias ter sido descondenada e colocada na corrida presidencial. Mas vamos ignorar esse fato por um momento. Comparem os 2. Prestem atenção em quem fala em liberdade, né? Na boca de um deles, a palavra liberdade está todo dia, na boca do outro ela não está nunca.
Amanda, qual de que forma os adversários de Lula vão explorar a corrupção? Olha, Thiago, na verdade o presidente Bolsonaro entra num momento difícil, delicado agora, porque na semana passada, aliados dele, um ex-ministro da Educação, foi acusado justamente de corrupção passiva e outros delitos, outros crimes. Então, há essa investigação em curso contra o ex-ministro Milton Ribeiro. Inclusive, foram divulgados áudios na sexta-feira e ao longo do fim de semana em que há a nítida impressão de que o presidente Bolsonaro tenta interferir nas investigações ao avisar o ex-ministro Milton Ribeiro que ele pode ser alvo a qualquer momento de mandados de cumprimento de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal, o que nos permite supor até que o presidente tenha tido acesso a informações privilegiadas junto ao seu ministro da Justiça, Anderson Torres. No dia em que ele faz essa ligação para Milton Ribeiro, ele está nos Estados Unidos justamente acompanhado de Anderson Torres, que já veio às redes sociais durante o fim de semana negar qualquer tipo de aviso antecipado ao presidente da República. Tudo isso está sendo investigado, inclusive subiu para o STF, está nesse momento no gabinete da ministra Carmen Lúcia. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque o presidente Bolsonaro pode justamente perder esse discurso de que não havia caso, ou de que não há casos de corrupção no governo dele. Primeiro que esse discurso é mentiroso, já havia vários indícios, suspeitas, investigações de outros casos de corrupção em diferentes frentes. Agora, com esse do ministro Milton Ribeiro, pode ter de fato um impacto maior na eleição, porque acontece a menos de 100 dias do primeiro turno e porque é numa área muito sensível, que é o MEC, o Ministério da Educação, maior orçamento da esplanada, e com alguém da confiança direta do presidente da República. Aliás, ontem ele voltou a repetir que não há indícios mínimos contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o que não é verdade. Ele enfrenta acusações gravíssimas e o presidente Bolsonaro também de interferência nas investigações. A gente vai ter que acompanhar o desenrolar, os desdobramentos desses acontecimentos, mas e outro fato interessante também é que a corrupção não é a principal preocupação hoje do brasileiro. Todas as pesquisas mostram que o brasileiro está mais preocupado com a economia e nesse quesito o governo Bolsonaro vai muito mal. Mencionando de novo, a pesquisa FSB divulgada hoje, para 63%, a situação econômica no país é ruim ou muito ruim. Ou seja, acende aí uma luz de alerta para o governo. E você, para encerrar, Salles? É impressionante a narrativa, né? Como a coisa vai tentando construir. O governo do Bolsonaro não vai mal, é o mundo que vai mal. Ao contrário, o governo do presidente Bolsonaro, diante do que está acontecendo no resto do planeta, está indo muito bem. Claro, comparado com os outros países. Os Estados Unidos está tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. A Europa, a maior inflação dos últimos 60 anos. O Brasil teve um aumento expressivo da quantidade de empregos. O Brasil aumentou o seu PIB. Aliás, vários dos militantes da esquerda caviar diziam, não, o PIB vai ser uma desgraça. Até aquela que disse, não, está despiorando. Não, não está despiorando, está melhorando. Né? O PIB melhorou 1,1% no primeiro trimestre, tem expectativa de melhorar ainda mais nesse. Claro, o segundo semestre é mais difícil por causa das eleições, mas ainda assim, um número crescente de empregos com carteira assinada. Não é fácil fazer uma política de desenvolvimento enquanto o mundo vive uma inflação altíssima, seja pela escassez de alimentos e também pela guerra da Ucrânia e da Rússia, que aumenta sobremaneira os preços de combustíveis. Portanto, menos narrativa e mais fatos. O Mota queria falar rapidinho, Mota, por favor. Rapidinho, a Amanda disse as coisas importantes. Primeiro, ela disse que há indícios nos casos dos pastores. Indícios, compare isso com as condenações de toda a era PT. Segundo, um desses indícios é um depósito de R$17 mil que ainda precisa ser explicado. Bom, há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, só um ex-diretor da Petrobras devolveu quase R$1 bilhão. Como eu disse, a disputa não é justa, está claro aí, é fácil para o eleitor decidir.